nas programações de palestras, a gente falou bastante sobre recrutamento, retenção de pessoas, tudo isso envolvendo a geração Y. E para falar um pouco mais sobre uma parte muito importante desse processo, que é o processo seletivo, eu gostaria de chamar aqui a Bruna Dias, da Companhia de Talentos. Boa tarde, um prazer estar aqui. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em orientação de carreira, trabalho com RH há 7 anos e sou gerente de orientação de carreira lá na Companhia de Talentos. Então, comecei a minha carreira como headhunter, lá numa das divisões do grupo que eu vou apresentar para vocês. Atuei com cargos de especialistas executivos, fui head em muitos projetos da Companhia de Talentos, processos de estágios e trainee, e desde o ano passado eu estou como gerente da unidade de negócio de carreira. Então, a gente trabalha desde a primeira escolha profissional até uma transição de carreira com profissionais que estão há mais tempo no mercado, e aí a gente atende tudo relacionado à carreira, seja para escolas, universidades, empresas ou pessoas físicas. Eu vou falar um pouco do grupo DM, RH e da Companhia de Talentos para vocês conhecerem e saberem de onde que eu trouxe todas essas informações, e de onde que a gente tirou essa palestra. O grupo DM é formado por essas duas empresas, vocês estão vendo a bandeira ali em cima. Companhia de Talentos, tudo que diz respeito de estagiários, trainees e programas de MBA. A bandeira DM, a gente trabalha com os jovens há mais tempo, então, recém-formado até o executivo, tanto na parte de recrutamento e seleção, quanto na parte de desenvolvimento. Aqui um pouco dos dados da Companhia de Talentos, 20 anos, a gente tem mais de 385 empresas atendidas, mais de 2,7 milhões de jovens inscritos em toda a América Latina. A companhia é a maior empresa de recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens da América Latina. Um banco de dados com mais de 1.300.000 recém-formados, mais de 29 mil vagas trabalhadas, a condução de 843 programas de estágios, trainees e pós-graduados e MBAs, e treinamentos para mais de 1.400 gestores. Aqui tem alguns dos nossos clientes, vocês podem observar que tem clientes aqui de todos os segmentos, diferentes portes, diferentes nacionalidades, e é daqui que a gente tira o conhecimento de tudo isso que eu vou contar para vocês. Então, normalmente quem trabalha procura a empresa que trabalha, depois olha para os concorrentes, Aqui está a Sofia Esteves, é a presidente da Companhia de Talentos. Eu vim falar, então, hoje aqui dos mitos e verdades do processo seletivo. E, para começar, eu queria contar que as coisas mudaram, Acho que isso é algo óbvio, mas ela vem mudando com uma velocidade considerável. E, há algum tempo atrás, ter datilografia garantia a minha inserção no mercado de trabalho, Eu faria um curso, ter graduação já era um luxo, então nem se fala. Hoje, eu recebo jovens lá todos os dias, muito frustrados, porque eles falaram: Bruna, eu fiz uma boa formação, eu falo inglês, falo espanhol, fiz intercâmbio, por que eu não sou aprovado em nenhum processo seletivo? Então, vem aquela sensação de, assim, eu fiz tudo, cumpri todo o checklist, e por que agora eu não consigo? E eu recebi um garoto que ele estava realmente bravo. Isso no final do ano passado, ele chegou lá e falou assim: Bruna, quero entender uma coisa. Oi, boa tarde, tudo bem? Ele estava realmente bravo e frustrado. Ele falou assim: eu participei de todos os programas de trainee da Companhia de Talentos e não fui aprovado em nenhum. Então, eu quero saber o que acontece, porque eu estudei na melhor universidade de administração do Brasil, eu falo inglês e espanhol fluente, eu fiz um intercâmbio e agora eu quero entender por que eu não sou aprovado em nenhum processo. Eu comecei a questionar com ele, Então, por que você escolheu esse curso de administração? Ah, Bruna, porque administração é um curso que possibilita a entrada no mercado de trabalho com facilidade, você pode atuar em vários segmentos. Ok. Por que você escolheu esta universidade? Ah, Bruna, óbvio, Olha o nome da universidade. Ok. Por que você quis fazer intercâmbio? Ah, porque tem que fazer intercâmbio, Hoje em dia, quem não faz intercâmbio não tem chance no mercado de trabalho. E por que você escolheu a Austrália? Ah, porque meu amigo estava lá, eu gosto de surfar, queria aprender inglês, falei com meu pai e fui. E o que você trouxe dessa experiência? Ah, foi legal. Foram essas as respostas dele. Aí eu fui conversando com ele, ele foi se acalmando um pouco, E daí foi muito bonito o trabalho com ele, porque ele foi percebendo que todas aquelas escolhas que ele tinha feito não tinham um significado real para ele. Ele fez aquilo porque a universidade tem nome, fez o curso porque parecia ser algo interessante, que daria boas oportunidades para ele. Então,
não tinha um significado real. E aí, quando a gente pensou hoje, Bruno, então, o que realmente diferencia uma pessoa no mercado de trabalho? Né? O que faz a diferença? Se cumprir com todo o checklist não garante mais. E aí está o medo das pessoas. E aí eu vou romper aqui com uma expectativa que muitas pessoas têm de que não existe esses 10 passos. Eles não existem. E o que eu mais recebo lá na orientação de carreira, aí eu vou falar, desde o adolescente até o profissional mais sênior, é assim, Bruno, o que eu faço? O que eu faço? E a minha pergunta sempre de volta o que você quer? Quem você quer ser? Porque se você souber o que você quer para você e quem você quer ser, o que fazer, a gente monta um plano de ação em 1 hora. Mas saber quem você quer ser e o que você realmente quer, aí é um trabalho mais difícil. Né? Eu brinco que eles vão lá querendo, às vezes, as 10 dicas para ser aprovado no processo seletivo, né? O que eu tenho que falar numa entrevista para ser aprovado, o que eu não posso falar de jeito nenhum. E, infelizmente, essas respostas certas ou erradas, elas não existem. Tudo vai depender de um contexto. Enfim, as coisas mudaram e não existem garantias, né? Não existem no mercado de trabalho coisas prontas que a gente pode colocar. Eu vou seguir aqui e contando aí através de exemplos. No final, eu vou abrir para algumas dúvidas. Tá? E eu queria só comentar um parênteses, que eu, como falei, eu trabalho com orientação de carreira. Esses dias chegou um executivo. Eu estava trabalhando com um pessoal de uma empresa. O executivo, eu tenho uma certa proximidade com o pessoal dessa empresa, que a gente fez a implementação do programa de trainee. Ele foi lá um dia no intervalo do workshop com os trainees, me chamou de lado, fez assim, Bruna, é verdade que você fez formação de coaching, que você trabalha com carreira? Eu, Posso ir lá tomar um café com você? Eu, claro, pode. Ele chegou lá e falou assim, Bruna, o que você escuta quando você questiona nos processos seletivos, né, de estágio, de trainee, qual que é o desejo, qual que é o sonho dos jovens, né, o que eles querem? Eu falei, olha, normalmente a resposta é assim, eu quero ser diretor de uma empresa multinacional. E quando eu pergunto por quê, a maioria também não consegue responder muito bem. Mas a resposta é assim, um diretor de uma multinacional tem um salário legal, tem status, as pessoas respeitam, tem carro legal, né? Eles normalmente têm essa visão, né? Tem bônus diferenciados e tal. Falei, mas normalmente é essa visão que eles têm, de ter o desejo de ser um diretor da multinacional. Ele falou assim, pois cá estou, na sua frente. Falei, o diretor da multinacional. Tenho tudo isso que você falou e mais um pouco. É verdade, as pessoas dentro da empresa me respeitam, eu tenho um salário que eu acho considerável, meu bônus é bem bacana e eu ganho um carro a cada 2 anos. Bem legal. E ele falou, vou te falar mais uma coisa, hein? Sou casado, tenho 2 filhos, gosto da minha esposa, viajo 1 vez por ano, mas eu não estou feliz. Aí você fala assim, bom, legal, né? Para mim a diferença entre esse garoto que me procurou no início da carreira e esse executivo não é muito diferente. Ambos saíram fazendo aquilo que achavam que tinham que fazer, mas com que sentido? Né? Com que objetivo? O tal do quem eu quero ser. Porque senão a gente sai cumprindo checklist, né, gente? A vida está uma loucura, a gente sai aí fazendo tudo que tem que fazer mesmo. Então, eu vou fazer espanhol, inglês, italiano, mandarim, porque senão estou fora do mercado de trabalho. E aí a gente não dá espaço para pensar o que eu quero fazer da minha vida. Tá? E esse eu acho que é um dos maiores problemas que a gente encontra em processo seletivo. Na hora que a coerência, quando a gente questiona por que você fez essa escolha, o candidato às vezes não consegue responder ou não consegue encontrar um significado naquilo. Vou dar um exemplo que parece brincadeira e eu não acreditaria se não tivesse acontecido comigo. Era uma menina jovenzinha, estagiária, sem experiência profissional, e ela tinha feito aqueles estágios para Disney, quando você vai trabalhar 1 mês na Disney. E aí eu estava conversando sobre experiências de vida. E eu até conversei com ela. Falei, olha, como você não tem experiência profissional, eu quero que você me conte exemplos da sua história de vida. E isso, para quem aqui vai começar, né, vai entrar em processo seletivo e tal, é válido, sim. Né? As coisas que a gente vive na nossa vida têm importância, porque a gente adquire aprendizado, né? A gente vive algumas coisas que têm importância. Falei, me conta uma coisa, fulana. Qual foi a bagagem que você trouxe? Já tinha dado outros exemplos, né, de coisas que ela viveu. Qual foi a bagagem que você trouxe dessa viagem para a Disney? Ela falou assim, eu trouxe 2 malas. Aí eu, eu trouxe 2 malas. 2 malas. Então, assim, qual foi o significado disso, né? De novo, tudo bem, a minha pergunta foi infeliz, minha pergunta poderia ter sido melhor, e aí até tentei voltar, mas... né? Opa, para que a gente está fazendo tudo isso? Não adianta fazer um monte de coisa, a gente não sabe para quê. E aí, sobre processo seletivo, algumas pessoas têm a ilusão
de que eu vou lá para a empresa me conhecer, me escolher. E esse processo seletivo é uma escolha de mão dupla. Muitas pessoas se colocam no mercado de trabalho e quem passar, levou. Né? O mercado está difícil, não tem oportunidade, não tem vaga. Nem era bem isso que eu queria, nem era essa experiência que eu queria, mas, parece ser legal. E aí, se eu já começo a minha vida profissional, né, ou me coloco desse jeito, fica difícil ter a satisfação. Se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. E aí eu estou lá dando murro em ponta de faca, terceirizo a responsabilidade, né, porque o mercado está difícil mesmo, e aí eu não consigo encontrar. Então, eu acho que eu quero viver ainda para que as pessoas, os candidatos, vejam o processo seletivo como uma oportunidade, e não como um lugar que eu vou ali, me coloco, como se... dando poder para o recrutador ou para a empresa dizer se eu sirvo, se eu não sirvo, e aí eu vou colocar ali a minha frustração, a minha satisfação na mão do recrutador. Tá? Então, tanto com relação a isso, ao fato de ser uma escolha de mão dupla, eu ressalvo aqui que eu escuto algumas histórias que eu fico realmente decepcionada e chateada dos candidatos se colocarem nessa situação. E aí eu não estou falando de estagiário, de trainee, eu estou falando de qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho, se encontrar uma situação de entrevista, alguma situação de processo seletivo, onde você se sinta exposto, questione se é esse lugar que você quer trabalhar. Que eu acho que no momento que a gente vai para o processo seletivo, a empresa vai te conhecer e você vai conhecer a empresa e a gente tem que tirar dali alguns critérios para saber se é esse o lugar que eu quero para mim. Que eu já ouvi assim das histórias mais cabeludas que vocês possam imaginar de pessoas sendo humilhadas e expostas em processo seletivo. Então, não permitam nunca que alguém faça isso com vocês. Tá? Até porque as pessoas têm a fantasia que os recrutadores são pessoas do mal. Às vezes, assim, uma consultora, quando a gente entra em sala de dinâmica de grupo, fica aquela tensão, aquela coisa que as pessoas ficam observando e tal. Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Nós somos seres humanos normais. E digo mais, quanto mais candidatos a gente aprovar, melhor. Então, a gente não está indo lá para fazer pegadinha, sacanagem. Foi isso o tempo, gente. Hoje isso não existe. Isso é antiético. E, de novo, se isso acontecer com vocês, questionem. Tá? Então, não tem pegadinha. Eu vejo as pessoas indo para o processo seletivo mais preparadas, querendo pensar o que eu faço, o que eu falo, do que, de fato, ir lá para conhecer a empresa e deixar que o recrutador conheça. Então, um dia eu estava fazendo uma entrevista para uma consultoria de planejamento estratégico e o candidato precisou fazer um teste. Aí eu deixei ele fazendo o teste durante 30 minutos, voltei para a sala depois do tempo, ele estava assim, na porta, Eu, oi, tudo bem, já deu o tempo e tal. Ele, você estava me olhando? Eu, hã? Você estava me observando? Eu, não. Era para eu ter atendido o telefone? Eu, telefone? Tocou o telefone aqui, eu não sabia se era para atender, eu não sabia se não era para atender, eu achei que você estava me olhando por essa luz aqui. Eu falei, não, isso daqui é o extintor, não, você não estava me olhando daqui para ver se eu atendi o telefone ou não? Eu falei, não. Você não ligou aqui na sala? Não. O que aconteceu? A recepcionista precisou da sala e me ligou para ver se eu estava lá, para avisar que a sala precisaria ser usada. Nisso, o cara pensando que eu estava olhando ele, que colocar, quer dizer, ali ele pode ter se desestruturado e perdeu a chance de se concentrar no teste, se concentrar naquilo que realmente ele precisava. Tá? Então, não existem coisas místicas, não existem as coisas que, às vezes, a gente escuta. Uma vez eu escutei assim, Bruno, é verdade que se eu for para uma área de marketing, é bom eu ir com um penteado bem estiloso, porque isso vai demonstrar que eu sou criativa? Não. Não. É verdade que eu não posso ficar com o pé virado para a porta, porque se eu ficar com o pé virado para a porta, significa que eu quero ir embora? Eu estou numa situação desconfortável, eu falo, gente, quem não quer ir embora de uma dinâmica de grupo, de uma entrevista? Então, assim, quer dizer, se eu tiver com o pé virado, eu quero ir embora? Com certeza. Eu acho que todo mundo numa dinâmica de grupo devia estar com o pé virado para fora. Então, assim, eu sei que não é uma situação confortável, mas se todo mundo conseguir, parar para pensar que é só uma oportunidade de você conhecer um lugar e é uma oportunidade e a empresa conhecer vocês, eu acho que alivia bastante isso, de ficar tentando adivinhar o que o cara quer saber, ao invés de realmente ir lá escutar, participar e escutar, enfim.